Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, aula de atualidades. Começando o vídeo, como todo vídeo eu peço para que você curta o nosso canal, inscreva-se nas nossas redes sociais, curte e compartilhe esse vídeo e clique sempre no sininho, para que você sempre fique sabendo das notificações quando a gente postar os vídeos para vocês, tá ok? Âmbito nacional, essa semana nós tivemos, na semana que passou, nós tivemos uma comemoração, se é que a gente pode dizer, né, de 7 meses sem resolução do caso Marielle Franco. Para refrescar a sua memória, Marielle Franco, aquela vereadora ligada ao PSOL do Rio de Janeiro, ativista de causas feministas, de causas que defendiam os direitos das mulheres, direitos das minorias. Essa vereadora é assassinada no dia 14 de março deste ano. Ela está num evento, sai do evento no caminho exatamente para ir para a Câmara do Rio de Janeiro, para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ela é baleada, um carro intercepta e ela toma uma rajada de tiros. Morre ela e o motorista que estava no carro junto com ela, acompanhando ela naquele trajeto. Depois de 7 meses, a polícia do Rio de Janeiro ainda não tem um número expressivo ou uma informação realmente condizente do que aconteceu. Lembrando que, menos de um mês antes, o governo federal tinha decretado a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Então veja bem, nós estamos diante de uma situação que pode cair para você no concurso, exatamente no cruzamento dessas informações. Enquanto o Rio de Janeiro vive uma onda de violência desde o início de 2018 até agora, mesmo com o estado sofrendo uma intervenção militar por conta no estado da segurança, na área da segurança pública, a vereadora acaba sendo assassinada e, depois de 7 meses, o caso ainda não tem uma solução plausível, ou pelo menos a acusação. A abertura exatamente de inquérito foi feita, muita gente investigando, Polícia Federal até inclusive, mas até agora nenhum culpado apareceu, ou pelo menos ninguém foi acusado exatamente sobre esse assassinato. O que aconteceu na semana passada, de uma certa forma que também deu uma espécie de ânimo aos familiares da Marielle, foi exatamente que o Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou informações sobre o tipo físico do atirador e os novos locais por onde o carro que atingiu, onde estavam os assassinos que atingiram a Marielle, teria passado. Já foi feita a triangulação do celular, já tem várias imagens de segurança que mostram exatamente a perseguição, né? O carro dela passando, o carro especificamente, onde estavam os atiradores seguindo ela pelas ruas do Rio de Janeiro, até o momento em que ela é alvejada e automaticamente morre ela e morre o motorista. Então veja, são 7 meses sem resposta, a sociedade cobrando isso, muitos movimentos ativistas de causas feministas, de causas dos negros, causas gays, que eram as causas que ela defendia, se movimentando e tentando fazer a pergunta: quem matou Marielle Franco? E até agora, nada. Vamos acompanhar, você tem que acompanhar exatamente essa informação, porque isso vai ser alvo de perguntas para você no futuro. Isso no âmbito nacional. Também a gente pode comentar rapidamente no âmbito nacional o resultado das eleições. O vídeo de semana passada eu falei exatamente dessa comparação do que aconteceu no primeiro turno, como que foi exatamente a votação. Assiste lá, entra aí, vê o vídeo de semana passada que está bem legal. A gente está comentando exatamente sobre os resultados da eleição no primeiro turno. Como que está a Constituição agora na Assembleia, no Senado, no Congresso. Então veja, tudo meio que interligado, mas na semana passada grande parte do noticiário ficou focado exatamente nessa questão da eleição. Já no âmbito internacional, nós tivemos duas situações, duas informações, uma que é uma divulgação do relatório e também uma outra notícia que está culminando, inclusive, nessa semana. Mas vamos por partes. Fundo Malala Yousafzai. Você conhece a Malala Yousafzai. Malala Yousafzai é hoje uma ativista dos direitos femininos e dos direitos das meninas, das adolescentes. O que aconteceu com a Malala? A Malala era uma estudante, era uma menina, paquistanesa que vai estudar, está no meio de um ônibus tentando ir estudar, o ônibus dela é parado pelo Talibã e essa menina enfrenta exatamente os soldados do Talibã e acaba sendo baleada na cabeça. Ela fica em coma e ela acaba depois se recuperando e sendo meio que considerada uma personalidade de resistência por ser adolescente, por ser menina e por querer melhorar de situação, de condições naquele ambiente onde você tem um Estado mantido por um grupo terrorista fundamentalista islâmico e ela sendo uma voz dissidente disso. Ela hoje
é uma embaixadora da ONU para a paz. Ela faz vários trabalhos no mundo todo, esteve no Brasil, inclusive, esse ano, divulgando o trabalho que ela faz, e principalmente pedindo a colaboração de empresas para o Fundo Malala. Mas o que aconteceu semana passada foi divulgado que 955 milhões e 600 milhões de meninas e adolescentes no mundo estão sem acesso a ensino de habilidades essenciais para o mercado de trabalho futuro. Isso é um número assustador, porque ela está dizendo o seguinte: essas meninas hoje não têm conhecimentos básicos de informática, conhecimentos básicos para competir no mercado de trabalho, é uma vaga profissional. Ela está tentando fazer um movimento mundial de conscientização justamente por conta para combater o analfabetismo internacional, para fazer com que as meninas hoje, e os jovens, até 24 anos como um todo, tenham estruturas e condições para enfrentar o mercado de trabalho futuro. Que seja acesso à internet, acesso a mídias digitais, acesso até às condições básicas, mais básicas de estudos de informática. Uma vez que isso é essencial para as atividades profissionais do futuro. Ela vendo a realidade que adolescentes e jovens da mesma idade dela encontram no mundo, como falta de acesso à informação básica, falta de políticas educacionais dos seus próprios países e até mesmo os índices baixíssimos de pobreza, fazem com que essas pessoas não tenham competitividade no mercado. Então esse número divulgado pela Malala é assustador e algo que pode acender inclusive a cabeça aí dos nossos elaboradores de perguntas para puxar essa realidade para o Brasil. Nos concursos que virão, essa informação muito provavelmente vai cair. Vai ser perguntado para você o seguinte: olha, quais são as políticas públicas, nacionais, para a inclusão desse adolescente nesse novo mercado de trabalho que está vindo por aí? É só a gente prestar atenção e saber exatamente que há entidades internacionais, como o Fundo Malala, que estão preocupados com isso. A segunda notícia que saiu semana passada, que está sendo muito discutida ainda essa semana, é o desaparecimento do jornalista árabe Jamal Khashoggi. Ele é um jornalista árabe, Arábia Saudita. A família dele, inclusive, foi, há algum tempo atrás, né, logo no início, na formação do reino árabe, agora no século XX, foi responsável, inclusive, por ser, a família dele os pais dele eram médicos, inclusive, dos governantes sauditas, mas ele se torna um jornalista de oposição e começa a fazer duras críticas, inclusive, ao governo saudita. Percebendo exatamente que ele poderia ter problemas no futuro, pede cidadania norte-americana, é correspondente do Washington Post na Europa e trabalha o jornal norte-americano trabalha na Turquia. Porém, o que acontece? Ele teve uma esposa, se separa dessa esposa, iria casar uma segunda vez e precisa de um documento dele comprovando a separação para que ele consiga, agora um segundo casamento, também com uma jornalista, que ele consiga casar dentro dos ritos que os americanos solicitam. Pois bem, no dia 2 de outubro, ele previamente já tinha ido na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Ele é informado que o documento vai ficar pronto dali a alguns dias. Pois bem, o dia combinado dele buscar no dia 2 de outubro. Há uma imagem, inclusive, de ele entrando na embaixada saudita, localizada na Turquia, na capital turca. Ele entra na embaixada, a esposa fica no carro esperando e ele nunca mais é visto. Ele está desaparecido desde o dia 2, o que está causando um problema diplomático entre Estados Unidos, Arábia Saudita e a própria Turquia. Por quê? O Jamal tinha conexões políticas, inclusive com o governo turco que apoia o governo norte-americano. Algumas informações já preliminares dão conta de que um grupo de pessoas, inclusive, desce de um jato na noite anterior, vai depois com um grupo de pessoas não identificadas até a embaixada saudita na capital turca. A filmagem dele entrando dentro da embaixada e nunca mais saindo, e estes mesmos caras depois entrando num carro e indo embora. Seriam torturadores ou investigadores, né, de uma polícia política saudita que teriam sido chamados, uma vez que ele agendou exatamente a visita até a embaixada, para, de uma certa forma, eliminar ele, que era uma voz de oposição ao governo saudita. O governo saudita jura categoricamente que não há provas e que ele conseguiu sair da embaixada e que depois teria sido morto ou desaparecido de outra forma.
O governo norte-americano está nesse meio termo. Por quê? Porque o próprio presidente Donald Trump tem agora boas relações com a Arábia Saudita. O genro do Donald Trump, inclusive, visitou o governo árabe e abriu relações entre a Arábia Saudita e Estados Unidos. Interesses comerciais comuns entre os dois países. O resultado disso tudo é uma crise diplomática gigante que está acontecendo. O Mike Pence, que inclusive está como representante do governo norte-americano, está inclusive essa semana visitando o governo árabe para perguntar exatamente o que aconteceu com esse jornalista, que tem cidadania norte-americana. Temos que acompanhar, mas é uma crise diplomática que vai ter desdobramentos. Por isso que, inclusive, eu estou puxando esse assunto essa semana, porque a gente vai ter que discutir ele outras vezes. E também para que você fique ligado, sabendo exatamente das atualidades. Por enquanto, as informações são essas, mas vamos acompanhar. Talvez essa crise diplomática aí seja mais um capítulo da política maluca do Donald Trump, mas que também não deixa de ser um atentado à liberdade de imprensa internacional. Tá ok? Mais uma vez, pedindo para que você clique no sininho primeiro para saber as nossas notificações, participe das nossas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, para que a gente consiga fazer cada vez mais vídeos bacanas para vocês. Tá legal? Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Até mais.